São 8h25, hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. E a Mônica, na semana passada, ficou um tempinho fora aqui da programação da Band News FM, porque a Mônica estava descansando em Cancún, na Praia del Carmen, né? É aquele lugar maravilhoso. E aí, do nada, até parece que foi assim, a Mônica encontrou o Evo Morales ali no meio do caminho. Hein, Mônica? Bom dia pra você. Se fosse assim, seria ótimo, né? Não, na verdade, a Folha de São Paulo me incumbiu de uma missão, né, Barão, de entrevistar o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, e acabei que na semana passada, por vários caminhos, conseguimos chegar ao Evo Morales. Foi uma cidade do México, fiquei lá escondida, tentando entrevistar o Evo Morales. Agora, a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente pontuar, né, Barão, ele me fez, assim, imaginar o que foi o Jango Goulart, né, no exílio no Uruguai, porque o Evo Morales era uma pessoa que estava num palácio, né, quer dizer, ele não é mais presidente da Bolívia, mas ele é uma figura histórica. A sua memória toda, né, o seu raciocínio todo é de um presidente, né, estou indo falar com um presidente, ainda que ele esteja fora do cargo, mas quando você chega lá no México, quer dizer, ele estava num quartel militar, e na semana em que eu cheguei, ele estava saindo, porque o governo do México garantiu a ele o asilo político, mas não o sustento dele, casa para ele, não é assim, né? Então ele estava saindo do quartel, mas ele não tinha onde me receber, isso que era interessante. Aí eu comecei a ficar aflita, quase morro lá, falei, gente, a Folha vai me matar, né, bancar uma viagem, cara, ficar lá esperando, e não marcava hora, e não marcava lugar, e não marcava hora, e de repente... Marcou uma tequila contigo. O chanceler que está exilado lá, o ex-chanceler da Bolívia, do governo dele, uma figura importante, Diego Pari, ali do grupo dele, me escreve e fala, Mônica, pode ser no seu hotel? Falei, no meu hotel. E eu tava, né, Barão, a gente, assim, parece vendo de fora que a nossa vida é mega glamurosa, nada disso, a gente tava num hotel super simples, no centro do México, Ibis do México. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Daí, pra não perder a entrevista, eu falei, claro. Daí eu pensei, qualquer coisa, eu recebo ele aqui no meu quarto, arruma a cama. Aí ia ser notícia, hein, Mônica? Não, ia ser notícia. Mas aí eu desço correndo lá na recepção. Não, tem uma salinha aqui improvisada. E o hotel não acreditando, né? Como assim? O Evo Morales vem aqui. Eu falei, pois é, eu sou jornalista. Expliquei tudo lá. Daqui a pouco aparece o senhor Evo Morales com a ex-ministra da Saúde, que está exilada lá com ele, a equipe dele, as pessoas hoje dele são essas, as pessoas exiladas com ele, né? O vice-presidente, a ministra da Saúde, o chanceler. O governo mexicano continua garantindo segurança. Então ele chegou com seguranças e fomos para a salinha e fizemos uma entrevista. Então eu não vou contar toda a entrevista, porque eu quero que as pessoas cheguem lá no site da Folha e leiam a entrevista na íntegra, porque está muito boa, Barão. Mas, basicamente, quer dizer, eu questionei ele, né, se não era um erro ele ter tentado o quarto mandato. Se toda a crise, né, da Bolívia não começa ali, quando ele perde um referendo, né, a Constituição boliviana que foi feita sob o governo dele, quer dizer, não dá nem para falar que é uma Constituição feita pela direita, pelos conservadores, não, uma Constituição feita no governo dele, com o grupo dele em maioria na Constituinte, fizeram uma Constituição dizendo que você poderia ter 2 mandatos na Bolívia, uma reeleição apenas, como é no Brasil. Ele já tinha sido eleito, mas como era um novo ciclo, então ele poderia ter mais uma reeleição. Então, ele acabou tendo 3 mandatos. E ponto final, ele deveria ter saído, mas ele chama um referendo e ele perde o referendo para mudar a Constituição, por 51 a 49, super apertado. E ele não se conforma com o resultado, o grupo dele, eles não se conformam e começam a buscar caminhos de como ele ser candidato. E vão à Suprema Corte Boliviana dizer o seguinte, de acordo com tratados internacionais, etc., o direito humano dele seria ser candidato, ninguém poderia restringir isso. Pronto, aprovou isso e foi candidato. Perdeu a eleição, né? Quer dizer, não é que eles estão ainda não terminou a auditoria da OEA, a gente ainda não tem esse informe, mas independentemente disso, quer dizer, ele tinha 64% dos votos nas outras eleições, 64, 61, caiu para 47, né, Barão? Então ele perdeu muito apoio, quer dizer, por que forçar essa mão de querer ser presidente a qualquer custo, quando ele, por seus méritos todos na economia e tudo, poderia ter saído pela porta da frente? Isso não sou eu que falo, quer dizer, o Lula, que é aliado dele, falou numa entrevista, foi um erro o 4º mandato. Rafael Correia perguntou para ele, não foi um erro esse 4º mandato? Enfim, e aí ele disse que não foi um erro, que não foi vontade dele, que foi vontade de movimentos sociais e movimentos populares que queriam que ele fosse candidato novamente, que ao final e ao cabo
ele, o bem ou mal, teve 47% dos votos, os outros candidatos tiveram bem menos votos, apesar de juntos ultrapassarem a votação dele individualmente, ele fica bem na frente, né? Então ele disse que ao final não foi um erro, né? E fez um relato grande e detalhado de como foram esses dias, do que ele define como um golpe, né? Eu perguntei se teria sido um golpe militar, porque os militares, aqui no Brasil, a gente estava vendo a televisão, de repente apareceram os militares, né, Barão? Então foi aquela coisa, é um golpe militar. E aí ele foi explicando, quer dizer, como é que esse golpe começou, como é que foram incendiando as casas das autoridades do governo, e a polícia se amotinou e não protegia mais nada, né? Então eles ficaram numa situação dificílima e quando foram ver não podiam contar com as Forças Armadas para enquadrar a polícia, porque as Forças Armadas também estavam pedindo a renúncia dele. Então ele conta isso de forma detalhada, diz que quer voltar para a Bolívia, ele está impedido atualmente de voltar para a Bolívia, mas quer voltar. As eleições vão ocorrer ainda sem data marcada, mas no próximo ano já tem esse compromisso da autodeclarada presidente, que está comandando o país agora, e eles que vão participar das eleições, o Movimento ao Socialismo, que é o partido dele, participará das eleições e que ele espera ganhar. Aí vem aquele triunfalismo, né, que vai ganhar até no primeiro turno, talvez, Barão. Eu confesso, Mônica, que eu sempre prefiro muitas vezes, nesse caso principalmente, né, os bastidores da notícia do que até a entrevista em si, porque os bastidores são deliciosos e a Mônica, assim como todos os jornalistas que tentam ali, batalham, né, passa por alguns perrengues. Eu estava conversando com a Mônica antes dela ir viajar, falou assim, Barão, olha, eu falei, mas vai rolar mesmo, né? A Mônica falou assim, olha, é aquela coisa que fica meio no ar, né? Só chegando lá que vai dar para saber na prática. E deu certo a entrevista da Mônica com o Evo Morales e toda essa história, né? Ele dizendo que acha que fez certo, enfim, e quer voltar ainda para Bolívia. Não sei se o futuro será assim pro ex-presidente que há tantos anos governou o país. Fala, Mônica. Depende da força interna lá do grupo dele, né? Claro. Sem dúvida, quer dizer, isso eu pontuo com ele, quer dizer, ele perdeu muito apoio, ele chegou a 64. A gente pode fazer até um paralelo aqui com o Lula, né? Que o Lula saiu com 85 de aprovação, hoje não teria 85 para ser presidente, mas assim, você não pode olhar e falar, não, tá morto. Não, ainda tem força, lideram um pedaço importante da sociedade. Precisa ver se lá esse pedaço importante vai ter força, né, para permitir que ele volte. Eu até pergunto se essa decisão de não ser candidato, que já foi tomada por ele e pela Assembleia Constituinte, pela Câmara dos Deputados, eu falei, mas é para sempre, né, quer dizer, ele está se retirando da vida pública. Ele fala, não, eu estou falando para essa eleição. Para as outras ele teria o direito, então ele não afasta a hipótese de voltar como candidato em algum ano lá para frente, se conseguir voltar para a Bolívia. E aí esse jogo está sendo jogado nesse momento. Mas está pontuando, né, Barão, você está falando dos bastidores, de como a gente tenta, que eu acho interessante a gente pontuar aqui, né, quer dizer, o jornalismo, como ele custa, né, como você tem que investir em empreitadas, correndo o risco de que elas deem errado. Graças a Deus elas têm dado certo na nossa vida, mas é uma coisa para a gente... Tem um risco, né? Tem um risco e a gente tem que valorizar muito, né, essa questão do profissionalismo, de você ter realmente uma força, as empresas sólidas e jornalisticamente investindo no que interessa, que é o jornalismo, e correndo esses riscos, e no fim a gente colhe aí um pouco das glórias, Barão. Muito bem, a Mônica Bergamo volta amanhã com a gente nesse mesmo horário, contando sempre histórias de bastidor. Um beijo, Mônica, até lá, hein? Beijo, até.